capítulo 1, de 9 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com uma amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez o voto dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos olhos, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Glória a Deus. Graças a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e operar pelo seu Espírito, vivificando a sua palavra nos nossos corações, conforme a necessidade de cada um de nós. Amém. Irmãos, nós, nessa passagem, uma passagem bem a propósito do dia de hoje. Tínhamos algumas, o próprio nascimento de Jesus. E nessa noite nós temos um texto em que historicamente havia uma mulher que não podia conceber, ela não podia ter filhos, e ela foi à casa do Senhor, e ali ela pediu ao Senhor, orou, foi no lugar certo, ela foi no lugar onde ela sabia que poderiam acontecer milagres, poderiam acontecer coisas impossíveis. Ela foi no lugar espiritual, onde coisas espirituais acontecem, além da mente, além do coração, além da capacidade humana. Ela foi no lugar certo, e ali ela derramou o seu coração na presença do Senhor. E o profeta, ali, o sacerdote perguntou a ela: o que você está fazendo aqui? Era uma festa na cidade, todos haviam bebido muito, e ele achou que a aldeia havia tomado muito vinho, estava embriagada. E ela disse: não, eu sofro muito, tenho ansiedade enorme, eu não suporto mais a minha ansiedade, o meu desespero. Naquele tempo, não ter filho era uma situação triste, humilhante. A mulher que não poderia ter filhos, ela passava vergonha a família, o povo, a sociedade. E ela ali, com aquele problema terrível na sua alma, ela descarregava todo o seu coração, chorava abundantemente. A palavra diz que ela chorava muito ali na presença do Senhor.
E naquele dia ela fez um voto. O profeta disse: o que você quer? Ela disse: eu oferecerei, eu entregarei essa criança ao Senhor, caso o Senhor opere esse milagre na minha vida, eu entregarei ele ao Senhor. E esse voto que Ana fez ali na presença do Senhor, na hora, o homem de Deus falou para ela: olha, você pode ir em paz, você não precisa mais ficar ansiosa, preocupada, você pode sair daqui agora em paz, porque o Senhor vai fazer conforme o desejo do teu coração. O homem de Deus conhecia profundamente a Deus, ele sabia quem era Deus, o que Deus era capaz de fazer, e ele, em nome de Deus, pela fé, entregou uma palavra que ela recebeu na mesma hora, e a palavra diz que a partir daquele momento ela não chorou mais. Amém. Glória a Deus. Ela não havia concebido fisicamente, mas pela fé ela já havia concebido. Ela saiu dali, a palavra diz que ela saiu dali, naquele momento, foi comer, beber, tranquila, banhou-se, e diz a palavra: o seu semblante já não era mais triste, ou seja, o seu semblante era alegre. Amém. O seu semblante era confiante, era o semblante de uma pessoa que crê em Deus, que sabe que Deus pode todas as coisas, e que a palavra de Deus se cumpriria na vida dela. Ela saiu dali naquela certeza. E nós sabemos que a história bíblica nos diz que assim foi. Que ela concebeu, tempos depois deu à luz um menino que se chama exatamente Samuel, e ela cumpriu aquele voto, entregou Samuel na presença do Senhor. Nós sabemos que a história de Samuel foi uma história maravilhosa, de uma pessoa que caminhou na presença do Senhor todos os seus dias. Ela cumpriu ali aquela promessa, e o Senhor diz a palavra que ela teve depois outros filhos e filhas da lei de Samuel. Mas essa noite, meus irmãos, a pergunta que fica no nosso coração é: qual é o tempo que você vir à casa do Senhor, buscar Deus, fazer isso que Ana fez? Quando é que nós devemos buscar o Senhor? Qual é o tempo de buscar o Senhor? É o tempo de uma comemoração como essa? Sim. É o tempo quando nós estamos com um problema sério, uma aflição? Sim. Muitos procuram ao Senhor hoje para suprir suas necessidades. E cada vez mais é comum isso. Nós vemos que as pessoas procuram cada vez mais a Deus para suprir as suas necessidades básicas. Também está certo, não está errado. Mas o tempo de buscar Deus é hoje, é agora e o tempo todo. Amém. Amém. A palavra que hoje nós queremos passar para você é que o tempo todo é tempo de ficar na posição de Ana, na presença do Senhor, o tempo todo. Amém. Louvado seja, não somente nas crises, né? Hoje existem pessoas, até me perguntaram recentemente, uma pessoa lá no Rio me perguntou: quando é que vai ser inaugurada a igreja? Porque eu estou precisando muito, eu estou necessitando muito, eu preciso resolver uma coisa séria, um problema sério. Amém, ela sabe que na igreja Deus opera, mas ela está aguardando exclusivamente buscar a presença do Senhor para resolver o seu problema. E muitos depois não ficam na presença do Senhor. Resolve o seu problema e se afasta da presença do Senhor. Acaba a festa e se afasta da presença do Senhor. Não! Nós temos que permanecer na presença do Senhor todo o tempo da nossa vida. Não só em crises, não só nas alegrias, não só nas dificuldades, mas todo o tempo. Em situações limites, as pessoas se lembram do Senhor. E Ana, ela nos deu um exemplo que ela não desistiu. Ana, ela ficou ali, todos tinham saído, e ela ali permaneceu
presença do Senhor, porque ela sabia que ali era o único lugar da sua salvação. A resposta poderia, ali era o único lugar da resposta. E ela ficou ali, não desistiu. Muitos desistem. Infelizmente, muitas pessoas ficam pelo caminho, se cansam de esperar. A ansiedade veio ao coração, ela estava ansiosa, aflita, mas ela não desistiu, enquanto o Senhor não deu a resposta. Ela só saiu da presença do Senhor quando o Senhor falou: vai em paz, porque o Senhor vai satisfazer o desejo do teu coração. O segundo exemplo que nós vemos hoje dessa palavra que nós recebemos aqui é que nós jamais devemos desistir de estarmos na presença do Senhor. Temos que estar na presença do Senhor o tempo todo e jamais desistir, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado fisicamente. Muitas coisas acontecem na nossa vida pela fé. Nós materializamos as coisas que nós queremos, trazemos à existência coisas espirituais. Hoje mesmo eu estava orando por uma pessoa, um familiar, que há muito tempo não tinha contato. Eu ligava, a pessoa não tinha resposta, caía na secretária eletrônica, escrevia e-mails, mensagens, não via resposta. E hoje eu fiz uma oração diferente hoje de manhã. Eu falei assim: Senhor, eu te agradeço pela boa relação que eu tenho com essa pessoa. Eu te agradeço porque eu sei que essa pessoa estará me abraçando, felizes, nós vamos estar felizes, Senhor. Eu já vejo assim, Senhor. Hoje de manhã eu orei diferente com a minha esposa, hoje eu orei diferente. Depois de tanto tempo pedindo que Deus operasse, que Deus agisse, que Deus fizesse, só que Deus já tinha feito, bastava eu acreditar. E quando eu orei dessa maneira, momentos depois a pessoa me telefonou. E marcamos um jantar para amanhã à noite. Glória a Deus. Foi algo assim muito bom, porque eu trouxe para a existência uma coisa que não existia. Acreditei que poderia acontecer e a coisa se realizou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O semblante de Ana já não era triste. Isso significa que nós devemos agir assim, mesmo que você seja considerado louco pela sabedoria desse mundo. Mas como? O problema ainda está aí. Você ainda não recebeu, você ainda está sentindo dor, a coisa ainda não aconteceu. O seu semblante tem que ser outro. O semblante de estar contente em toda e qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é muito importante para o homem e para a mulher de Deus que vive na presença do Senhor. Nós acreditarmos que, embora as coisas ainda não estejam acontecendo no mundo visível, nos nossos olhos carnais, na eternidade, no mundo espiritual, no sobrenatural de Deus, todas as coisas já estão acontecendo. Amém. Porque a palavra diz que tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que buscar o Senhor na crise? Sim, também. Mas temos que buscar o tempo todo. Jamais desistir, mesmo que a situação pareça complicada. Nós somos seres humanos, muitas vezes passamos por apertos. Hoje de manhã estávamos lendo de Josué, que 3 vezes o Senhor recomendou Josué ser forte e corajoso. 3 vezes. Por quê? Porque o medo, às vezes, a dificuldade, o medo, o temor chega, mas não toma conta de nós. O medo ele pode chegar muitas vezes, mas é o momento de nós exercermos a fé. Amém. A fé acaba com qualquer medo. Amém. A fé destrói qualquer medo. O medo paralisa, traz dúvidas, dificulta a nossa caminhada, a dúvida, mas a fé é o oposto. A fé traz o nosso semblante alegria, confiança. É assim que nós temos que refletir o Senhor na nossa vida. Ter fé, receber a vitória. E o que aconteceu? Aconteceu que Samuel, que foi o último dos juízes, né? Foi um
desde menino, já ouvia a voz de Deus. Deus falava diretamente com ele, desde pequeno. Ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor desde pequeno. E Samuel, aquele menino que foi apresentado ao Senhor ainda menino, teve uma vida maravilhosa. Ele apresentou, consagrou 2 reis. Israel não tinha rei. O primeiro rei, Saul, foi consagrado por ele. O segundo rei, Davi, o rei Davi, foi também consagrado por este Samuel, este menino que escreveu e marcou uma história muito bonita na presença do Senhor. E até hoje nós ouvimos falar de Samuel. Depois de tantos milênios, nós hoje ouvimos falar de uma criança que foi consagrada ao Senhor quando era pequena. Meus irmãos, como é importante nós sermos consagrados ao Senhor. Os meus filhos todos foram consagrados ao Senhor pequenos. E ontem à noite eu estava jantando com uma familiar minha e ela questionava essa questão de como que os jovens estão, né? Escolheram seus caminhos e sobre a sexualidade. Os jovens hoje vivem como se casado fosse antes do casamento, fazem tudo antes do casamento. E essa pessoa nos perguntava ali se isso era bom ou se era ruim. A liberdade, porque essa pessoa dizia que há 50 anos atrás as coisas eram bem diferentes, o namoro era bem diferente, a relação homem-mulher era bem diferente, e houve uma mudança na sociedade, na cultura. E como é que nós devemos encarar isso? Isso é bom ou isso é ruim? Eu na hora me lembrei que a minha filha, que foi criada, né, aos pés do Senhor, foi consagrada ao Senhor pequenininha, ela cresceu, se formou, casou, né, saiu de casa casada, e eu perguntava a ela antes, quando ela estava noiva, sobre essa questão da sexualidade, e ela dizia: meu pai, é uma escolha minha. Na verdade, eu não deixei de ser livre. Eu escolhi me consagrar e virgem para voltar. E o marido dela declarou a mesma coisa, que ele tinha optado por esse ponto de vida. E foi uma escolha dela. E o Senhor tem abençoado a sua vida, prosperado. Inclusive, ela tem 28 anos, passou em segundo lugar no concurso para a Defensoria Pública aqui no Rio, entre 5 mil e tantos candidatos, tomou posse há 2 meses. Vive na presença do Senhor, com o seu amigo. E eu então contava para essa pessoa da minha família: olha, minha filha, não é que os tempos mudaram. E eu expliquei ali a questão muito mais do que uma questão familiar, é uma questão espiritual de uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós aqui hoje somos família de Sofia. Sofia está sendo apresentada aqui, essa família. Essa família vai acompanhar a vida de Sofia durante muito tempo. Não é só o pai e a mãe sozinhos. O que adianta, às vezes, o pai e a mãe sozinhos, isolados do corpo? É muito importante uma igreja, o corpo da igreja, ali ao lado de Sofia, acompanhando em oração, jejum, mais tarde em concílios, lado a lado com Sofia, em todas as lutas, em todos os problemas. Sofia sabe, ela está no corpo de Cristo. A igreja está ali ao lado dela. Os pais dela sabem disso. Eles não estão sozinhos, eles têm o corpo de Cristo ao lado. Jesus como cabeça, mas o corpo saudável, o corpo sadio da igreja, caminhando junto com eles. E eles estão caminhando firmes. Eu fiz o casamento deles. E hoje estamos aqui nessa festa maravilhosa na presença do Senhor.
consagrando a vida de Sofia ao altar do Senhor. Sofia, como todos sabem, é um nome grego que significa sabedoria. Muito a propósito, porque a marca da igreja, da aliança aqui, literalmente tem sido o conhecimento, a sabedoria, o ensino. Nós temos esse viés, esse foco de trazer cada vez mais o ensino da palavra, porque o povo merece ter conhecimento. E ela teve esse nome abençoado, Sofia. Ela, no trabalho, mais tarde nos estudos, na vida espiritual, no relacionamento de Sofia, os amigos, mais tarde, aquele que será o seu companheiro, tudo isso vai acontecer na vida de Sofia, não é isoladamente, ou ela é levada por uma massa em que ela não pode decidir, porque todos os princípios e os conceitos mudaram. De 50 anos atrás, hoje é tudo diferente, ela tem que fazer tudo que as amiguinhas fazem. Não é assim. Sofia, ela vai ter, desde o berço, toda uma orientação. Ela escolheu, os pais escolheram por ela. Ela terá toda uma orientação, como foi Samuel, na presença do Senhor. E as decisões virão na vida de Sofia. Ela terá que enfrentar os desafios, ela terá que enfrentar as crises da vida, mas ela não estará sozinha. Ela terá o Senhor, através da igreja aqui na terra, o Espírito Santo, aconselhando, orientando, guardando, protegendo, livrando, abençoando todos os seus destinos. Assim é a escolha daqueles que resolvem optar. O casal não fez isso obrigado, foi uma escolha deles. Nós somos livres, porque Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Podemos sim escolher o que fazer. O Senhor nos deu autonomia, o Senhor é soberano, mas Ele nos otorgou autonomia para decidir. E hoje o casal veio e escolheu a melhor parte, trazer Sofia desde a eternidade, pequenininha já, aqui ao altar do Senhor, porque, com certeza, a história de Sofia será uma história abençoada. Amém. Ficará registrada nos anais da igreja, na história da igreja aqui na terra. Sofia, uma vida consagrada ao Senhor. Foi a melhor coisa que se fez, trazer hoje Sofia até ao altar do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês, pai e mãe, escolheram a melhor parte. Eu pediria que o casal viesse aqui à frente, trouxesse aqui a Sofia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir que a igreja esteja de pé. Peguem essas folhas, porque nós vamos estar lendo juntos algumas passagens da Bíblia para esse momento de consagração de Sofia. Glória a Deus. Pai e mãe podem ficar aqui na frente. Nós vamos estar nesse momento lendo alguns textos. Vocês vão levar em recordação essa folhinha que foi feita com muito carinho aqui pela Igreja da Aliança, com o auxílio do nosso querido irmão Cláudio Baixo, com a sua criatividade dada por Deus, fez essa linda folha. Você vai levar para você se lembrar sempre desse dia, que foi um dia tão importante aqui na vida da história de Sofia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estarei lendo o primeiro e a igreja estará lendo logo o texto abaixo. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas. Nossos filhos como pedras angulares, parados como colunas da massa.
No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Aleluia. Estamos apresentando aqui, nesse momento, a Sofia. O pastor vai estar orando pela Sofia. E nesse momento que eu estarei orando pela Sofia, toda a igreja estará com as suas mãos levantadas. Nós teremos muito tempo, para tirar as fotos, na festa. Ver se a mãe quer falar alguma coisa. Não quer falar. Não vai ter oportunidade de falar alguma coisa. Eu sei que ela tem testemunho lá também. Sofia é um grande milagre na vida dos olhos da igreja. Está gostoso? Uma banda ali, eu cortei o barato, mas está muito milionário. Sofia. Olha. Senhor, meu Deus, meu Pai, agora estamos aqui te apresentando, Senhor, essa filhinha maravilhosa, que é um mistério, Senhor, que é um milagre teu. Senhor, nós estamos aqui nos nossos braços, Senhor, a vida de Sofia. Queremos te agradecer, Senhor, porque este milagre o Senhor fez na vida da tua igreja, na vida do casal. Senhor, e aqui está, Senhor, eu te apresento nessa hora. Ó Pai, eu te apresento a Sofia diante do teu altar. Sabemos que a partir de agora é o Senhor que vai cuidar dela. O Senhor é o Senhor que vai guardar de dia, de noite, de todo perigo, de todo mal. Em nome de Jesus, consagramos essa vida a ti, Senhor, no teu altar. Que o Senhor tome sobre os seus braços essa criança. Que ela seja próspera, saudável, alegre, feliz, uma serva do Senhor na face da terra. Senhor, fortalece com saúde, com paz. Estende, Senhor, a tua boa mão. Aceita, pois, Senhor, essa criança que vai te oferecer. Te amo, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.